Bem-vindo ao podcast Parapsicologia na Prática. Muito bem, meu querido. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho. O tema do nosso podcast hoje é emoções. Por que sentimos o que não queremos sentir? O que acontece? O que nos leva a isso? Vamos lá, meu querido. Comece aí. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Porque também fazemos coisas que não queremos fazer muitas vezes. Então, isso tem um porquê. Nada é por acaso. Nada vem do nada. Tanto as emoções positivas quanto as emoções negativas, elas têm um nascedouro. Elas têm uma origem a nível profundo, a nível mental profundo, ou seja, lá no subconsciente. É o subconsciente que emana emoções, boas ou ruins. Então, nesse campo... Com base em quê, Wilson? Com base em que o subconsciente emana essas emoções? Com base na estrutura mental que a pessoa tem lá, que recebeu desde a vida intrauterina, do nascimento, na infância, pânicos, medos, que teve lá nesta estruturação da personalidade. O subconsciente, entre outras coisas, registra tudo que acontece conosco. Tudo, absolutamente tudo. Então a pessoa às vezes nem percebe conscientemente que algo aconteceu e o subconsciente registrou. Tudo. Então é neste campo subconsciente que estão as causas dos problemas. As causas das coisas boas, prosperidade, felicidade, sucesso, saúde, como doença, dificuldades, todas, diversas dificuldades, emoções todas, têm uma causa, né, para que seja desta forma. Então esta mente que nós temos que usar, saber usar, conhecer para poder, quando é o caso, resolver a questão pela origem. Não é? Sim. Então, e tem muitos casos que a gente tem tratado nos nossos atendimentos clínicos, assim como também os nossos estudantes em parapsicologia, no curso de pós-graduação em parapsicologia clínica e hipnoterapia, têm transformado as suas vidas a partir desse autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Social autoconsciência, saber por que é, por que não é. Porque se a gente não sabe como algo funciona, como é que vai consertar aquele que não sabe como funciona? Esse é o primeiro ponto. Tanto o cliente nosso quanto o estudante, ele é o próprio laboratório. Sim, né? Assim como temos exemplos, né, Wilson, de alunos que entram no curso, inicialmente ficam um pouco inseguros quando sabem que vai haver uma apresentação, por exemplo, né, durante o curso. E aí o curso justamente propicia o aluno poder trabalhar essas emoções. Da onde elas vêm? O que impede essa pessoa de poder falar em público, por exemplo, dar uma palestra, fazer uma apresentação? E normalmente essas informações, essas programações estão lá na vida mais pregressa, lá numa situação de infância, lá na própria vida intrauterina, se a pessoa ficou lá numa vida intrauterina em perigo, né, ficou acuada, algo nesse sentido que impediu ela de se sentir segura. E aí isso pode aparecer até nessas dificuldades de se apresentar em público, não é verdade? Claro, porque tem uma causa para isso. O subconsciente dessa criatura desenvolveu um padrão mental que falar em público vai ser difícil, vai fazer feio, vai ser vaiado, vai ser um vexame. Então, para protegê-la e não deixá-la falar em público, o subconsciente manda medo. Medo é sempre proteção. Exatamente. Nesse caso, com base em falsas informações. E qualquer um pode falar em público, desde que não tenha essas travas, esses programas, esses traumas de falar em público. Não? Isso mesmo. Então, há inúmeros casos de pessoas, né? Esse é um dos exemplos que tinham aí suas dificuldades, iniciaram o curso timidamente e quando terminaram o curso até tínhamos que, né, sugerir falar menos, né? Porque se soltam. Se soltam, né? Não é interessante isso? Então, se você está aí gostando do assunto, inscreva-se no nosso canal, né? Ative as notificações e assim vocês serão avisados de novos conteúdos, né? Um exemplo, Wilson, né, que me veio à mente agora, aí no caso de um atendimento clínico, uma pessoa, um rapaz, que se sentia muito inseguro nos relacionamentos,
sempre que ele convidava alguém para sair e aquela pessoa, né, a quem ele convidou, dizia, não posso agora, nesse momento, enfim, hoje eu não posso, ele recebia aquilo de uma forma com muito sofrimento, se sentindo como rejeitado. Como se ele fosse o problema, não é? Exato. E ele conscientemente sabia que as pessoas, né, têm seus compromissos e nem sempre estavam disponíveis, mas ele não conseguia impedir aquele sentimento de rejeição que ecoava dentro dele, mediante qualquer situaçãozinha no trabalho, nas amizades e nos relacionamentos amorosos também. E cada vez que isso acontece, reforça ainda mais o programa padrão, a programação original. A programação original, que era qual? Uma programação de rejeição que ocorreu lá na vida intrauterina. E aí, à medida que nós trabalhamos isso em terapia, por compreensões conversacionais, né? Porque em parapsicologia vamos reconhecer que não foi o feto rejeitado, mas foi a situação que a mãe vivenciou naquele momento e o feto sente dessa forma. Então é uma programação muito importante de ser trabalhada e que resolveu a vida dessa pessoa. Da mesma forma, bem, o princípio é sempre o mesmo. Compulsão alimentar, sobrepeso, obesidade, né? Então tratei vários clientes em que não conseguiam comer o suficiente para manter saúde e peso ideal. Comiam compulsivamente. O que tem por trás disso? Muitas vezes, se não na maioria das vezes, ansiedade. Então, para baixar a ansiedade, come de tudo. E aí come guloseimas, doces, bolacha, tudo que não devia comer, porque é o que mais baixa a ansiedade é quando você come algo que te deixa com um sabor mais forte, mais doce, alguma coisa nesse sentido. E dá prazer. E que dá prazer, exatamente. E aí quando você vai trabalhar a causa da ansiedade, que é uma insegurança perante a vida, o que aconteceu? A pessoa teve muita facilidade de passar a alimentar-se de forma saudável, comer somente o necessário para manter a saúde e o peso ideal, o peso que ela desejava alcançar. Então vai sempre na causa. Isto é a parapsicologia. Ela vai trabalhar o efeito, mas a partir da causa que a leva a ter esse efeito. E normalmente essas causas, né, Wilson, estão numa vida mais pregressa. Mais pregressa, quando não na mãe, na avó, na bisavó, tataravó, lá para trás. Herdamos programações que passam por gerações. Né? Já tratei de pessoas cujo problema estava lá na tataravó, que morava lá na Itália, na época, e que importou para o Brasil, digamos assim, o problema. Chegou até a tataraneta aqui no Brasil. Então, como isso passa de gerações para outras, especialmente quando são emoções muito fortes. Isso. Né? Quer falar da emoção, que ela é importante? Sim, pode ser. Então, vai-se constatar, as evidências, as pesquisas mostram que quanto mais forte a emoção, mais forte a programação. Então, e é uma das emoções mais fortes, se não a mais forte que vivenciamos, é a ameaça à nossa sobrevivência. Então, tudo que representou uma ameaça à nossa sobrevivência, desde a nossa vida intrauterina, e quando falamos de vida intrauterina, também relacionamos as programações hereditárias. Nascimento, né? Como foi o nosso nascimento, se foi seguro ou se representou uma ameaça à sobrevivência. Então, essas emoções fortes que representaram uma ameaça à sobrevivência ficam fortemente registrados aonde? No nosso subconsciente. E como já falamos no podcast anterior, né? Se você não viu, vá lá, assista o episódio que falamos do funcionamento da mente consciente e subconsciente. Esse subconsciente nos arrasta, não é assim? Exatamente. E aí, o que fazer com isso? Aí outra questão importante. Como fazer para mudar essa história? Sabendo que tudo teve uma origem e tudo que é negativo, em princípio, está calcado em informações equivocadas, exageradas, falsas informações, não é? Como ter medo de elevador, por exemplo, um dos meios de transporte mais seguro do mundo ou o mais seguro do mundo. Tem gente que tem pavor de elevador.
Então, isso é porque está registrada alguma informação de que o elevador ele não abre, entra lá, não abre mais, assim por diante. Vamos trabalhar no sentido de corrigir essas informações causadoras da insegurança, do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão, etc. Tudo tem um nascedouro, repito, e é lá nesse nascedouro que vamos corrigir o que está exagerado, o que está equivocado, e por consequência muda o resultado. Simples assim. Como que se num computador, se colocar lá, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 5, se não corrigir a programação, vai dar sempre a resposta errada. Assim é a nossa mente. Então, lógico, nós estamos falando aqui de situações mais complexas, né, que aí são exemplos de algumas situações que lidamos aí na área terapêutica. Mas no dia a dia, nós também temos emoções que podemos lidar um pouco melhor com elas à medida que vamos entendendo mais esse funcionamento da mente, entendendo que o subconsciente nos arrasta e muitas vezes refletindo, será que isso faz sentido mesmo? Será que não está exagerado para este momento agora? E assim a gente já pode ir dando um pouco diferente no nosso cotidiano com aquelas situações mais simples, né, que podem ser aí trabalhadas, não é verdade, Wilson? Claro, isso te interessa, esse assunto te interessa, deixe seu comentário, compartilhe e curta, para que mais nós possamos crescer enquanto canal, enquanto meio de informação ao público. Faça isso. Isso é importantíssimo para nós e para você também, que mais pessoas vão ficar sabendo dessa nossa atividade fantástica da parapsicologia, que é aquela ciência que trata do além do material, além do visível, aquilo que é causa de fato que leva ao material, tá? Então, por exemplo, na questão sobrepeso, nós só adquirimos sobrepeso porque temos questões invisíveis, emocionais, e que acaba agregando peso. E assim doença e tantas outras coisas mais vão fazer com que, e com base nesta emoção, nessa energia, que pode ser entendida também como uma física quântica, que é essa energia além do normal, ou paranormal, que vai ter consequências também, às vezes, paranormais, negativas ou positivas também. Sucesso, prosperidade e tudo mais, acima da média, como tantas pessoas têm isso, é porque tem uma programação fantástica e que usa esse potencial mental paranormal além do normal. Não é fantástico isso? Muito bom. Então, vamos colocar nossa mente trabalhar a nosso favor? Vamos organizar aí o nosso subconsciente, trabalhar nele, programar, reprogramar para que ele funcione a nosso favor, né? Então, comente aí se você está interessado nesse assunto, comente, deixe seu recado. Isto. Então, veja, isso é básico, né? Para ir fechando esse podcast, no sentido de que nós possamos estar conhecendo melhor a nós mesmos, conhecer a nossa mente, como ela funciona, isso é básico. Repito, se nós não sabemos como algo funciona, como é que vamos consertar aquilo que nós não sabemos como funciona? Isso é básico. E a parapsicologia traz informações extraordinárias, precisas, exatas, comprováveis, científicas, no sentido de como ela funciona e como nós podemos mudar, corrigir informações que levam a resultados negativos. Gostou? Ficou interessado? Comente e nos acompanhe aí nos nossos canais. Beijo para todos vocês. Abraço, tudo de bom, sucesso, saúde e felicidade.